A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos juntos para aprendermos mais do Senhor e assim vamos fazendo a obra do Senhor enquanto é dia, que a noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Nós vamos ver, deixa eu ver aqui se está funcionando aqui direitinho. Se os irmãos estiverem vendo aí a nossa transmissão, já dá um ok para a gente confirmar se está chegando. Bom, eu vou dar uma paradinha e vou reconectar de novo, tá bom? Eu não sei se os irmãos estão vendo. Se alguém estiver vendo, dá um retorno aqui para mim saber se está chegando, tá bom? Muito bem. É que eu estou sem retorno aqui. Eu espero que os irmãos estejam vendo. Muito bem. Nós vamos começar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Que o Senhor abençoe cada um de vós, vocês que estão em seus lares, vocês que estão acompanhando, que Deus abençoe ricamente cada um. Nós vamos também, nós pedimos a você que se você tiver algum amigo, algum grupo de WhatsApp que você possa compartilhar, é só você ir lá em compartilhar, enviar no WhatsApp e você compartilha com os grupos que você faz parte, certo? É só ir lá e compartilhar para que possamos alcançar aqueles irmãos que porventura não têm acesso à nossa página, por algum motivo, certo? Então você pode compartilhar aí e nós vamos iniciar o estudo da nossa lição de hoje. Estamos só aguardando aqui algumas conexões. Muito bem. Vamos agora ver o que acontece com qual o conteúdo da nossa lição de hoje. A lição de número 3. Nós vamos ver que fala a respeito da eleição e da predestinação. São dois temas bastante polêmicos e que, na verdade, são simples, mas as pessoas às vezes criam polêmica em torno do assunto. Vamos aprender hoje a respeito dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Fomos predestinados para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. E também o terceiro tópico é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós aprendemos na aula passada que Deus teve um plano, Ele arquitetou um plano desde a fundação do mundo para eleger os homens, para predestinar os homens à salvação, a saber, aqueles que creem no seu nome, e a partir daí Ele elabora todo um projeto, envia seu filho executa o projeto e o Espírito Santo assegura
esse projeto por meio das santas promessas que Ele nos deixou. A bibliografia de hoje nós temos aqui para nós não somos donos da verdade e nós somos bem limitados e precisamos de ajuda, não é? E nós tivemos ajuda aqui, temos a nossa lição da Escola Dominical, também tem o livro-texto aí do autor. Esses aí são alguns títulos que nós usamos essa semana. Tem também esse livro aqui do pastor, que está aí na bibliografia, que nós estamos mostrando, do pastor Carlos Kleber Maia, né? Um livro muito bom, fala sobre depravação total, corrupção total do gênero humano. Também nós temos um livro bom, esse livro aqui eu recomendo para os irmãos, esse que está aqui, ó, História das Controvérsias da Teologia Cristã. Ele tem uma linha arminiana, mas ele é bem equilibrado e ele mostra os diversos correntes de pensamento a respeito de salvação, a respeito de reino de Deus, a respeito de diversas posições que muitas vezes nós entramos em debate entre nós mesmos cristãos, seja reformados, seja pentecostais, e tiram dúvidas muito boas. Tem um livro aqui também bastante interessante para essa lição. Quem quiser conhecer mais sobre salvação eterna, e o crente pode perder a salvação ou não, a corrente arminiana, e tem esse livro do pastor Silas Daniel. Esse escritor é genial, ele escreveu um livro, olha o volume do livro. Metade do livro ele fala das discussões entre como surgiu essa polêmica da salvação condicional, da salvação incondicional. E depois ele dá a parte teológica. Muito bom livro, recomendo. Temos os sites de consulta aí, para os irmãos consultarem também. Tem o site da Teologia Pentecostal do Gutierrez Siqueira, que é um jovem teólogo pentecostal, nota 10. Temos também o site do pastor Kleber Maia, que inclusive apresenta no YouTube a lição, né, e muitos irmãos acompanham, e nós recomendamos que todos acompanhem das mais diversas formas. O importante é que a palavra de Deus seja disseminada, não é? Essa aula especificamente nossa não pretende substituir aula online de nenhuma igreja. Pelo contrário, os irmãos que têm suas aulas online nas suas igrejas acompanhem as aulas dos seus professores. Aqui nós procuramos atender aqueles que não têm esse recurso, essa oportunidade, certo? Então temos o site do pastor Kleber Maia, temos o site Teologia Arminiana, temos o site oficial da CPAD, Escola Dominical, e temos um livro, eu deixei por último, esse livro aqui, irmãos, esse aqui eu não apenas recomendo, como eu oriento e até exorto, se me permitirem a liberdade, dos irmãos adquirirem esse livro, porque esse livro, ele fala da nossa doutrina, da nossa igreja que nós desposamos, que nós abraçamos. É um livro, é quase um tratado de teologia sistemática da nossa convenção, que serve de base, né, de norte, para todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, vinculadas à CGADB. Um livro excelente, excelente. E nós vamos usar alguns conceitos dele aqui na aula de hoje. Muito bem, vamos deixar os entretantos e partir para os finalmente, e vamos para a lição de hoje. A lição de hoje fala sobre eleição e predestinação. É o título da lição de hoje, eleição e predestinação. O texto áureo diz que, como também nos elegeu nele, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Qual o objetivo? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, conforme o bom propósito da sua vontade. A verdade prática de hoje é que, segundo a presciência, guarde essa palavra,
presciência, é um termo que nós precisamos compreender. Deus elegeu e predestinou à salvação todos os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Vamos agora, para falar de salvação, a gente tem que falar primeiro de por que ser salvo. Qual a necessidade de ser salvo? Qual o problema que reside no homem para que ele precise ser salvo? O homem precisa ser salvo do pecado. E o pecado é o que? É errar o alvo. Não é? Esse primeiro passo em relação ao pecado aconteceu quando o nosso irmão Adão, né, o primeiro homem na terra, pecou, e ele juntamente com Eva pecaram e erraram o alvo. Deus tinha estabelecido um alvo dos homens serem obedientes e usando para isso o seu livre-arbítrio. Uma palavra importante para nós na lição de hoje. O livre-arbítrio faz com que o homem faça escolhas para que não possa ser enganado pelo erro. Ele precisa evitar o erro. Deus disse, não coma da árvore. Eles foram e comeram da árvore. Mas o consenso geral do que seja da extensão do pecado, do que ocorreu com o homem no pecado, primeiro, houve a solidariedade da humanidade em Adão. Ou seja, Adão peca e esse pecado ele nos alcança a todos da humanidade. Infelizmente. Né? 1 Coríntios 15, 21 e 22. Eu quero alertar os irmãos que às vezes ocorre aqui na nossa conexão a possibilidade de ter uma queda. Se cair, por favor, os irmãos aguardem alguns instantes que a gente restabelece a ligação. Vamos pedir a Deus para não cair hoje, mas se cair, os irmãos fiquem já alertas e a gente vai recomeçar a nossa aula sem problema. 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim a palavra de Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por quem? Por Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então essa é a parte do pecado, uma das consequências do pecado. Ela alcançou a todos nós. O pecado, portanto, ele é universal. Romanos 5, 12, 19. Os irmãos peguem suas Bíblias, é bom a gente acompanhar nas Bíblias. Acompanha na lição, mas acompanha nas Bíblias. Isso aqui é uma introdução para a gente chegar a falar de ressurreição, de predestinação, de eleição. Vamos para Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E também no versículo 19, fala porque, como pela desobediência, olha o que nós falamos, o livre-arbítrio do homem, ele não operou de acordo com a vontade de Deus, e com o seu livre-arbítrio ele desobedeceu a Deus, e por isso muitos homens, olha irmãos, olha a consequência do erro de um homem. Olha como é sério o negócio. Eu posso errar, eu posso pecar, mas o pecado, Deus perdoa os nossos pecados, mas esses pecados podem trazer consequências danosas para uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas, milhares de pessoas, de acordo com a gravidade e a extensão desse pecado. E com Adão alcançou toda a humanidade. Adão estava ali representando toda a humanidade. A pisada de bola de Adão representaria queda para toda a humanidade. Então, porque pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, porém, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Deus, no seu plano, né? Deus não queria que o homem pecasse. Deus não planejou que o homem pecasse. Não, eu vou fazer o homem para que ele peque. Não. Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, estabeleceu as regras, ele desobedeceu as regras
e por isso sofreu as consequências, mas Deus, em sua infinita sabedoria e presciência, não é? Ele planejou a salvação do homem, mesmo sabendo que ele iria cair. Certo? Tem também a depravação total, não é? A corrupção geral do gênero humano, né? Que está em Efésios 2, 1 a 3. Vamos lá para Efésios 2, 1 a 3. Isso é mais uma das consequências do pecado. A fonte que nós usamos, está aí em cima, é do pastor Silas Daniel, nesse livro que nós estamos mostrando aí, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, certo? Efésios 2, 1 a 3, fala a respeito o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também somos nós que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos distanciados de Deus. Certo? Isso foi a degeneração geral do gênero humano que ocasionou essa condição de nós sermos agora filhos da ira de Deus. Está sob a possibilidade de ser alcançado pela ira de Deus. O castigo merecido nós recebemos, né? Efésios 2:3 diz: nós éramos natureza filho da ira, estamos sujeitos à ira de Deus. Romanos 3:23, vamos lá, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, não se acanhe a usar a sua ferramenta, o seu livro, o seu manual, a sua regra de fé e prática. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram, e destituídos, olha o dano, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Olha uma das consequências do castigo do pecado. A maldição da terra pelo pecado. A terra, né, começou a sofrer, e Romanos diz que a natureza geme aguardando a redenção. Não somente nós, mas a própria natureza, né, o que está acontecendo na natureza, o aquecimento global, os fenômenos na natureza, terremotos, maremotos, além de serem sinais da volta de Cristo, também representam que a natureza está gemendo, aguardando a redenção. E Cristo mesmo, e importante notar agora é o seguinte: mesmo em meio a todo esse pecado, Cristo nasceu como homem 100% Deus, e como homem, ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Aí é que está o segredo. Vamos agora para a corrupção total. O que significa corrupção total do gênero humano? Nós usamos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Esse livro aqui que eu apresentei, né, está aí em cima. É esse livro aqui que eu novamente aconselho a você ter. Nós cremos que todos os homens e mulheres, isso aqui está na declaração de fé nossa. É importante, irmãos, fazendo um parêntese antes, é importante quando você que participa de uma igreja, você é membro de uma igreja, de uma organização eclesiástica, você precisa saber o que é que ela defende. Quais são os pontos de fé dela. Para quê? Para que você diga: não, mas ninguém me avisou, ou eu não sabia, ou aqui eu posso fazer isso. Eu não estou falando nem de costumes e usos, que isso varia de acordo com a região, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura. Isso aí é muito relativo. Eu falo do absoluto. O absoluto é o quê? Doutrina. Palavra de Deus. Princípios bíblicos, que precisam ser obedecidos e atendidos. Então você precisa conhecer aquilo que a sua denominação, a sua igreja, abraça como regra de fé e prática. E, nesse livro, nós dizemos assim, a respeito da corrupção total, que a maioria dos autores usa o nome de depravação total, mas eu preferi usar esse termo, de corrupção total. Nós cremos que todos os homens e mulheres, está escrito aqui no nosso manual, na nossa declaração de fé, nós cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado. Né? A universalidade alcançou a todos.
A tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, eles não podem por si mesmos, olha aqui, eles não podem por si mesmos, eu, você, nós, a mulher, o menino que nasceu hoje, o velhinho que tem 100 anos, nenhum de nós pode por si mesmo chegar a Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, não tem intermediário. Infelizmente, algumas doutrinas que não conhecem a fundo a palavra de Deus e não se aplicam a ensinar de maneira coerente a palavra de Deus, diz que existem caminhos pelos quais o homem possa ser salvo. Existem meios outros pelo qual o homem ser salvo, mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele nos reconciliou com Deus. Ele morreu reconciliando consigo, por meio dele, por meio da sua morte, o mundo inteiro com Deus, a saber, aqueles que professam o seu nome. Não é? Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus, ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia ensina, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecados, ou seja, mortos em ofensas e pecados. Nós, antes de conhecermos a Cristo e professarmos a Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. O pensamento corroborando esse conceito de corrupção total do gênero humano, o pensamento do pastor Kleber Maia, ele diz assim: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus na condição de pureza, de retidão, de santidade, de justiça, como agente moral livre, ou seja, ele é um homem livre, com livre-arbítrio, dotado de plena capacidade de escolha. Ele foi criado para glorificar a Deus, com D maiúsculo, para servi-lo e adorá-lo livremente, sendo provado por meio da obediência. Agora existe a prova. Né? Existe a prova. Nós temos os nossos filhos, mas nós ditamos regras para eles, e por meio dessas regras é que eles são balizados em sua conduta diária. Né? Nós não obrigamos nossos filhos, nós orientamos nossos filhos. Às vezes pequenininho, ele não tem noção do perigo, às vezes a gente puxa no braço, às vezes a gente segura com força. Para quê? Para que ele não seja atropelado na rua, para que ele não coloque o dedo na tomada, mas é a inocência. Mas agora nós somos conscientes, o homem consciente, ele sabe o que faz, então ele tem livre poder de escolha. Então ele foi chamado, escolhido para glorificar a Deus e servir e adorá-lo, e ele é provado por meio da desobediência. Deus disse simplesmente: olha, coma de todas as árvores, centenas, dezenas, talvez milhares de frutas, de fruteiras que tinha ali no paraíso, mas o abençoado do Adão e Eva escolheram, por meio do livre-arbítrio, pegar aquela árvore. Eu digo assim, mas se eu estivesse lá, talvez tivesse cometido o mesmo erro. Com a queda vieram as consequências funestas, a corrupção total da humanidade. O que aconteceu? A imagem de Deus no homem foi afetada, mas não foi destruída. Né? Quando se fala de corrupção total, não quer dizer que o homem por si só é todo mal. Aqui fala de extensão. Né? Aqui não fala de intensidade, aqui fala de extensão. O pecado alcançou todos os homens, por isso todos morreram. Né? Mas existem pessoas boas? Existem pessoas boas. Existem pessoas caridosas? Existem pessoas caridosas. Cornélio era um homem que buscava a Deus, que era sincero a Deus, que fazia suas orações, fazia suas práticas religiosas, que fazia jejum, buscava a presença do Senhor, mas ele ainda precisou ser esclarecido a respeito da salvação, por isso que precisou Pedro ir lá para explicar para ele, para ensinar para ele o plano da salvação, e ele, conhecendo aquele plano, receber aquele plano, conceber aquele plano, abraçar aquele plano e ser salvo. Certo? Por quê? Porque ele era um pecador, carente da misericórdia de Deus, como todos somos. E também o homem, isso que nós já falamos, né? Que o homem não é de todo mal, mas porque pode fazer coisas boas.
Bom, acontece também a corrupção, na corrupção total do gênero humano, tem que nós cremos que todos os homens e mulheres, aqui já está na declaração de fé, nós cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, todos, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem possa fazer para que ele possa ser resgatado. A Bíblia ensina, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A Bíblia qualifica essa condição como mortos em pecados e mortos em ofensas. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá. Então, irmãos, o que é que o homem precisa então? Nós já traçamos o difícil quadro da situação do homem perdido, sujeito ao dano da segunda morte, que é muito mais grave. A primeira morte é o quê? É a morte natural. Eu, você, qualquer um de nós, né? Nessa época difícil que nós estamos vivendo, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão sendo alcançadas por uma enfermidade grave e letal que leva até a morte. Então, todos nós morremos. Se Jesus não voltar antes para nos levar, nós com certeza iremos morrer, é certeza absoluta. Mas existe um dano perigoso, que é o dano da segunda morte. A segunda morte, irmãos, é muito danosa, porque a segunda morte, ela afasta o homem definitivamente de Deus. Agora não tem mais escapatória. Escapar pela vida enquanto nós vivemos o tempo da dispensação da graça, onde Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que é salvação? Do grego sotéria, ou soteria, libertação, salvação, preservação, é o livramento espiritual. Salvação é espiritual, né? Jesus disse: não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma, tema antes aquele que pode matar o corpo e conduzir a alma e permitir que a alma vá para o inferno. Então precisamos temer a Deus. Então, livramento espiritual. Salvação é um livramento espiritual. Nós temos livramentos, salvação de morte, de enfermidade, de acidente de carro, de um assalto, isso é livramento. Salvação, biblicamente, teologicamente, é espiritual e é eterna, concedida imediatamente por Deus aos que concebem, recebem as condições estabelecidas por Ele referentes. 2 pontos importantes: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Essas são as duas atitudes do homem no plano da salvação. Não são as obras, não são caridades, não é religiosidade, não é frequentar uma religião A, B, C, D ou Z, ainda que nós precisamos nos reunir, nos contemplar Deus em nossos tempos, mas livramento espiritual e eterno é concedido imediatamente por Deus mediante arrependimento e fé. É isso que Deus quer da gente. Arrependei-vos e convertei-vos, disse o Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é o quê? Da minha volta. Não é? Paulo lá em Coríntios diz assim, que tem a tristeza que leva à morte, que é remorso, que a pessoa sente que fez alguma coisa errada, mas ela não quer mudar de opinião, de posição, ela fica deliberadamente no pecado e a tristeza vai corroendo, matando ela por dentro, mas a tristeza que produz a vida, ela nos conduz à salvação, à metanoia, à mudança de mente, à mudança de comportamento, à mudança de atitudes. Aqui eu disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Isso é sinal de metanoia, de transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. É conceber, por meio da graça de Deus revelada por nós, por meio do Espírito Santo, nós compreendemos, acende-se a luz do Evangelho. A Bíblia Sagrada diz que o príncipe das trevas deste século secou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça
a luz do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos nos arrepender para ver essa luz, enxergar essa luz. João disse que veio uma luz aos homens, mas brilhou uma grande luz na humanidade, mas os homens que eram maus preferiram ficar nas trevas porque suas obras eram más, não quiseram ir para a luz. Então, tem um lado do homem na história. E fé é crer que o sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente. E olha, Jesus morreu na cruz não foi por acaso, não. Jesus morreu na cruz para mim, para ti, para nos salvar. Para nos salvar, certo? E somente em Jesus, arrependimento e fé no Senhor Jesus, somente em quem será obtido, né, a salvação, e sob a confissão dele como Senhor, né? Quando nós fazemos a nossa profissão de fé é o quê? Quando nós professamos a nossa fé diante da igreja, o pastor da nossa igreja vai nos levar ao batismo, nós nos candidatamos ao batismo e nós professamos a nossa fé e confessamos o Senhor. Romanos 10:10, e esse comentário aí, Romanos 10:10, vamos ver aqui. 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é a nossa condição. Confessarmos a nossa condição de fé aos homens como evidência da nossa salvação em Cristo Jesus. Bom, salvação nós já dissemos, um conceito, outros conceitos dados pela nossa declaração de fé, é o livramento do poder da maldição do pecado. Salvação, livra do poder do pecado. Restituição do homem à plena comunhão com Deus. Depois, a todos os que confessam a Jesus como único e suficiente Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Então nós somos livres do poder do pecado, não é? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não é? Diz a palavra de Deus. Depois diz, a restituição do homem é a plena comunhão com Deus. Nós resgatamos a nossa comunhão com o Senhor, certo? Depois, a todos os que confessam a Jesus como único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Mediante a fé, por meio da fé nós somos salvos, por meio da graça preveniente, né? É aquela graça que não é a chamada graça irresistível, não. A graça de Deus é irresistível, ela é preveniente. Por meio da graça, o Senhor nos alcançou e viu a nossa condição e nos salvou. Por meio da graça, mediante a fé, por meio da graça, na morte de Deus, na morte de Cristo e em arrependimento. Ao ato da graça de Deus pelos méritos de Cristo. Foi Jesus quem nos salvou. Eu não salvei porque eu escolhi. A Bíblia Sagrada diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nos manifestando a sua graça, e essa graça salvadora nos alcançou na pregação do Evangelho, e ouvimos esta pregação, o nosso coração se enterneceu, foi transformado, e nós conhecemos a Cristo, recebemos a Cristo. E é interessante notar que muitas vezes a gente diz assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. É uma expressão normal de se falar, porém dá a ideia de que eu fui para Deus e Deus veio para mim. Na verdade, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, foi Deus quem deu um passo, no plano da salvação, Deus deu um passo para nós, e nós, em resposta, demos um passo para Ele. Bom, eleitos significa literalmente escolhidos, né? Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus,
para a adoção de filhos, para as boas obras, ainda que as boas obras não salvem, mas são consequência da salvação. Se nós somos crentes em Jesus, se nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, se fomos adotados como filhos por Cristo Jesus, agora as obras são consequências dessa nossa condição. Vivemos agora em conformidade com Cristo, né? Seremos salvos do engano do anticristo e do destino dos enganados, que é a morte eterna, e vamos adquirir a glória eterna. Essa é a eleição dos santos. Bom, irmãos, graças a Deus, continuamos a nossa lição. Se porventura, eu repito, a conexão cair, os irmãos fiquem atentos, porque aí a gente volta novamente, sem problema. Certo? Bom, a eleição é uma questão interessante. A eleição, e o teólogo Gutierrez Fernandes Siqueira, ele dá uma explanação bastante interessante, inclusive, a respeito desse tópico. Ele fala da eleição coletiva, certo? Ele fala da eleição da nação de Israel, o povo de Israel, sendo escolhido, Gênesis 12, porque a ideia de eleição no Antigo Testamento diz aqui, 12, 1 e 2, aqui, quando Deus chama Abraão, ele faz promessa, diz assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu te vou te mostrar, far-te-ei uma grande nação, e vou te abençoar, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o plano de Deus, por meio da eleição de Abraão, foi tremendo. Deus queria que Abraão fosse agente de bênção na vida das pessoas, na vida de todos. A própria nação de Israel teria essa incumbência. Êxodo 19, 6, se os irmãos estão com suas Bíblias, podem acompanhar. Êxodo 19, 6 diz assim: e vós, nação de Israel, povo escolhido, vós me sereis para mim, para Deus, um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E agora vem a eleição da igreja, né? João 15, 16. Né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Eleição. Deus nos escolheu. Mas para quê? Para que vades e deis frutos. Escolha de Deus é para isso. Olha, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração, como é que diz aí? A geração o quê? Eleita. O sacerdócio o quê? Real. A nação santa. O povo adquirido, eleito. Geração eleita por Deus. Rapaz, a gente às vezes até corre o risco de cometer o pecado do orgulho, né? De se achar lendo uma coisa dessa. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso é maravilhoso, isso é gracioso. Mas a gente precisa entender o que vem atrelado ao versículo. Qual é o objetivo de nós sermos nação eleita? Por que nós somos eleitos, escolhidos, adquiridos, comprados por bom preço? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo o nosso papel? Nós agora assumimos o papel do povo eleito, anteriormente o povo de Israel, né, que rejeitou o Messias, e Deus colocou ciúmes por meio da escolha de um outro povo, que agora somos nós, a igreja do Senhor. Essa eleição coletiva diz respeito a nós enquanto nação eleita, sacerdócio santo, povo escolhido. Para quê?
para anunciarmos as virtudes, para proclamarmos o reino de Deus. E a eleição da igreja está aqui também, na declaração de fé. Está aí, ó. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O que é presciência? É Deus antever, não é? É Deus ver, ter a consciência prévia, não é? E o Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes, olha aí, antes, Paulo disse a Tito, antes da fundação dos séculos, Deus fez esse plano, né? E fez essa promessa. Pois essa é a sua vontade. Deus tem vontade soberana, autônoma, livre, para decidir, para escolher, para planejar, para realizar. Assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova nação a partir do patriarca Abraão, foi o que eu disse. O Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, cria agora um novo povo formado por judeus e gentios. Quem é? A igreja, os chamados para fora, a eclésia, a Assembleia Universal dos Santos. Nós somos parte agora dessa assembleia, desse conjunto, desse grupo, certo? O qual nos chamou para sermos um povo só, batizados em um só Espírito, formando um corpo, não é? Quer seja grego, judeu, servo, livre, homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, não importa, formando um só corpo. A nossa eleição vem de Deus, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Nós somos eleitos por Deus. Na Igreja de Cristo, os judeus e gentios são co-herdeiros da salvação em um único corpo. É um mistério, irmãos. Nós agora somos salvos porque estamos em Cristo. Não existe uma salvação individual particular. Nós somos salvos porque estamos em Cristo, ligados na videira. Os irmãos estão entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A salvação vem porque nós aceitamos, nós professamos a Cristo, recebemos a mensagem do Evangelho e cremos, e a partir de então nós agora formamos parte do corpo de Cristo. Amém? Agora, com relação aos tópicos aqui da lição, nós somos eleitos para quê? Para quê? Para isso. Para vivermos, além dessa missão de proclamarmos o Evangelho a toda criatura, não é? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante notar, irmãos, olha aqui o que Pedro diz. Vós sois a nação eleita, a geração sacerdotal, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas que anúncio é esse? O anúncio do Evangelho não se traduz apenas em proclamar com palavras o Evangelho, seja oralmente, seja num diálogo, seja numa TV, seja aqui na internet, seja num rádio, seja num jornal, seja num panfleto, seja num livro. Precisamos igualmente anunciar o Evangelho e a salvação que é em Cristo Jesus por meio, conforme diz o autor aqui, de uma vida santa e irrepreensível. Certo? Em que tempo então se deu essa escolha? Aí nós já dissemos, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito. Certo? Está aqui em Efésios, capítulo 1, verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, nós somos salvos para realizarmos a vontade de Deus, vivendo de uma maneira santa e irrepreensível, justificados, santificados e agora anunciando a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? Seguindo o exemplo de Jesus, seguindo as pisadas de Jesus, como diz Pedro em uma das suas cartas, né? Ele nos chamou para que sigássemos as suas pisadas, e assim essa eleição tem propósito maior de glorificar para louvor da glória de Deus, não é? Para que as pessoas vejam e digam, rapaz, tem algo de diferente nesse povo, tem algo
diferente na vida das pessoas, e é Cristo nelas. E por isso eles possam ver que nós somos diferentes e assim também glorificarem a Deus. Certo? Agora, as condições da eleição. Qual é o alcance dessa eleição? Essa eleição, diz o comentarista, é oferecida a todos. A todos. A todos. Certo? A todos. Diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. Né? Jesus, em sua morte, estava reconciliando o mundo todo com Deus. Agora, não vamos cair no erro dos universalistas que dizem não, todo mundo é salvo, Deus ama todo mundo, Deus é bonzinho, Deus não é aquele camarada carrancudo, vingador, eu não creio num Deus punitivo, num Deus brabo, num Deus sanguinário, mas Deus, ele é amor, mas também ele é justiça, ele também é fogo consumidor. É preciso reparar os atributos de Deus. Deus, ele é tão infinito que um grão de areia de Deus para nós é muita coisa para a gente interpretar, como essa lição que nós estamos tentando, pela misericórdia de Deus, transmitir para vocês, certo? Então, Deus tem um propósito, tem as condições que é um alcance, não é? João 3,16, ele fala desse amor, mas no versículo seguinte, no 17, ele também nos dá uma responsabilidade e faz uma restrição. João 3,16, olha aqui, ó. Diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo mundo, todos. Agora, aí João, ele continua. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aqui, livre-arbítrio, poder de escolha, como o pastor Kleber falou, nós citamos anteriormente. Porque todo aquele que faz uma... Aí ele diz assim, e que condenação é esta? Que condenação é essa? Para você ser condenado, você tem que saber onde você vai ser enquadrado. O promotor, quando for oferecer uma denúncia contra você, você vai ter que saber o motivo pelo qual você está sendo condenado, processado. Né? E a Bíblia Sagrada diz assim, ó, a condenação é esta, olha aqui o motivo. A luz veio ao mundo, Jesus Cristo, a luz do mundo, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Simples assim. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque elas são feitas em Deus. Agora, tudo que a gente faz, conforme diz o comentarista, nós somos eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível. Esse modus vivendi, esse modo de viver, agora expressa que nós estamos na luz e viemos para a luz. Pecamos, mas temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. A nova vida dos eleitos. Né? Vamos ver agora a nova vida dos eleitos. Antes, vamos ver. Efésios 4, 22, né? Vamos ver se é isso. Efésios 4 e 22. Olha aqui. Ora, quanto ao trato passado, quanto ao nosso passado, nós nos despojamos do velho homem, diz assim, vos despojeis do velho homem, né?
que se corrompe pelas concupiscências do engano, do pecado, e vos renoveis no espírito do novo, no espírito do vosso sentido. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que conforme Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz agora, deixa a mentira, fale a verdade, ire, mas não peque, aquele que roubava não roube mais, aquele que roubava não roube mais, mas agora trabalhe fazendo o que é bom, não fale nada torpe da vossa boca, mas fale só o que promove edificação. Irmãos, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Me permitam apenas uma observação. A Bíblia Sagrada diz assim, não saia palavras torpes da vossa boca, mas só aquela que for boa para edificação. Então, irmãos, isso vale também para aquilo que nós teclamos aqui. Para aquilo que nós postamos, para aquilo que nós compartilhamos. Linguagem sã e irrepreensível. Não saia de vós mensagens torpes na sua rede social. Isso é contextualizar o Evangelho, irmãos. Não, a Bíblia diz que é só falar. Mas e você não está falando por meio daquilo que você está escrevendo na sua rede social, meu irmão, minha irmã? Aqui vai apenas uma observação para que possamos ter cuidado de não cair na tentação de usarmos adjetivos ou expressões que denigram a imagem de quem quer que seja. Porque precisamos ter linguagem sã, viver uma vida santa, irrepreensível, também nesse aspecto. Antes nós éramos assim, não é? Efésios 2 fala, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo, nós andávamos, isso aqui é a nova vida, né? Nós andávamos segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? É como você for tomar banho de rio e de repente você entra na correnteza e a correnteza leva você não sei para onde. Não sei se você já passou por isso, ou mesmo um caldeirão na praia. Você entra e a água leva para onde ela quer. Não é? E aí o que acontece? Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós vamos falar de filiação e a gente vai ver. Nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência antes de aceitarmos a Jesus. Agora, a nova vida nos eleitos, nós agora, olha o que é que diz. Nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Paulo usa duas expressões de filiação. Não éramos filhos de Deus. Éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Tem até uma expressão popular que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Mas uns são filhos de Deus e outros são filhos da desobediência, infelizmente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou em Cristo, pela graça, sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora a nossa posição atual, sentado nos lugares celestiais, para quê? Para depois mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória pela benignidade de Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Os irmãos estão entendendo?
Então, esse viver é um processo contínuo, certo? É um processo, né, de fruto do Espírito, né? Abandonando o fruto da carne. Gálatas capítulo 5, você pode ler sua Bíblia depois, Gálatas capítulo 5, fala das obras da carne e do fruto do Espírito, né? E assim nós vivemos esse processo contínuo que tem aqui em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com uma cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto é meio interessante de tentar interpretar. É como um homem se coloca diante do espelho, vê uma imagem, e agora ele se transforma naquela própria imagem bonita que ele está contemplando, a imagem de Deus. Não é maravilhoso? Mas para isso é preciso o quê? O processo da santificação. Vamos lá. Nós já vimos isso aqui. Agora a eleição, nós já falamos também, né? A fonte da eleição é a graça de Deus, não é a vontade humana, não é? Eles são dados por Deus Pai a Cristo como fruto da sua morte, tudo sendo sabido de antemão e previsto por Deus. É aqui a presciência de Deus, né, na eleição, né? Ainda que a morte de Cristo seja suficiente para todos os homens e eficaz nos eleitos, não obstante, os homens são considerados responsáveis, sendo capazes do querer e o poder de escolher. Deus nos elege, nos transforma, nos salva, nos limpa, nos regenera, né, nos faz nova criatura, nos dá novo viver, novas vestes de salvação, mas mesmo assim, diz a palavra de Deus, que não obstante isso, nós somos considerados responsáveis. A Bíblia Sagrada diz assim: operai a vossa salvação no temor de Deus. Tome cuidado. A Bíblia Sagrada também diz assim, que nós precisamos ter cuidado. Aquele que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Podemos cair? Podemos. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Mas precisamos ter cuidado para não vivermos em pecado, não é? Somos filhos. E como filhos, nós precisamos ser obedientes a Deus. Depois a gente fala sobre filiação. Agora que vai falar. Pronto. Vamos falar agora da predestinação para filhos. Nós somos predestinados para ser filho de Deus. Mas o que é predestinação? É indicar de antemão, né? As pessoas antevistas por Deus em sua presciência. Ele já sabia da minha caminhada, das minhas escolhas, da minha maneira de viver, né? Também descreve essa presciência, né? A predestinação, ela fala também a respeito dos decretos eternos de Deus no plano da salvação, os seus benefícios, a nossa adoção, a nossa herança. A predestinação abrange o que acontecerá com o povo de Deus. Predestinação. Futuro, planejamento, objetivo, alvo. Deus planeja, Jesus executa, o Espírito Santo assegura a promessa futura. Vós estáis selados. Lembram da lição passada? Com o selo da salvação. Estamos predestinados a sermos salvos em Cristo Jesus, por meio da fé. Irmãos, não se pede a salvação por qualquer besteira. Não. Não se pede a salvação por qualquer coisa. Agora, corre-se o risco de cair da graça. E se não houver tempo necessário para arrependimento, pode ser que haja um afastamento definitivo de Deus nesse intervalo. Certo? Deus não deseja a perdição de ninguém. Ninguém. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conforme Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Por isso, Deus, o Pai, enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar.
providenciando uma salvação eterna. A salvação é eterna, ela é completa e ela é eficaz, tem a sua abrangência. Ontem eu estava meditando, irmãos, a respeito das circunstâncias que nós estamos passando, e fiquei imaginando, será que Deus pediu a Abraão, lá no Gênesis, no Antigo Testamento, ao patriarca Abraão, para que ele oferecesse seu filho em sacrifício, não foi? E Abraão, ele ofereceu, não foi? Ele não ofereceu seu filho? Mas é interessante notar, irmãos, que na caminhada ele vai com Isaac, com os jumentinhos, com a lenha, com os servos. Quando ele chega no pé do monte, ele diz para os seus servos: fiquem aqui, que nós iremos, sacrificaremos e depois tornaremos para vós. Estão entendendo? Mas Abraão não ia sacrificar o filho, mas o pai da fé, a quem Deus prometera que ele seria pai de uma grande nação, o pai da fé em esperança, disse Paulo, ele creu contra a esperança. Qual é a esperança? É a esperança daqui da terra. Diz o povo daqui da terra que a esperança é a última que morre. Mas essa morre. Mas a esperança eterna, ela não morre. Essa esperança eterna, a viva esperança, como Pedro fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós fomos gerados para uma viva esperança. Aí eu fiquei pensando, será que Deus pedisse, hipoteticamente, um filho a nós para dar, nós daríamos? Para salvar essa humanidade que está morrendo aos milhares? Eu acredito que não. Eu pessoalmente acredito que não. Mas, irmãos, o amor de Deus, deixa eu até falar aqui mais pertinho, o amor de Deus é tão insondável. Deus amou o mundo de uma tal maneira que João não soube explicar, não soube medir em peso, em metro, em volume. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, ele só tinha um, para que todo aquele que nele crê, agora vai a minha responsabilidade pessoal, não pereça. Não pereça o quê? Não morra. Mas não é só a morte do fôlego de vida, é a segunda morte, que é muito mais grave. Deus quer que todos os homens sejam salvos pelo poder do Evangelho. E Deus deu. E Deus morreu por mim, por você e por todos nós. Bom, o Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só que essa graça, ela não é irresistível, como possa se imaginar, mas ela é uma graça preveniente, ou seja, Deus já prevê, né, por meio do seu Espírito, da sua onisciência, aqueles que hão de se salvar em resposta ao seu chamado. Agora é claro, Deus, quando quer salvar alguém, irmãos, ele cerca o camarada, ele prepara um jeito de alcançar aquele camarada, ele coloca um vizinho pegando no seu pé para você ouvir o Evangelho, ele coloca até no leito da enfermidade, ele tira um emprego, eu sei lá, tem tantas formas de Deus fazer. Né? Ele cria uma situação no lar, ele abençoa, e aí você vai reconhecer que é Deus que deu. Deus, a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus se expressa das mais diferentes formas. E é essa graça salvífica, salvadora, mediadora, ela é quem chega para nos ajudar. Muito bem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha agora. Está aí Deus bramando.
Deus clamando, Deus falando. A internet está aí, as redes sociais estão aí, as igrejas estão aí, os púlpitos estão aí, os livros estão aí, dizendo, se arrependam e creiam no Evangelho. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, a sua presciência daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A expiação limitada, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua fé, né? Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação se aplica tão somente àqueles que creram, né? Não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade do homem. É pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs Deus para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 22 a 25, os irmãos leem, para nós compreendermos melhor. E a graça de Deus, manifesta, salvadoramente maravilhosa, perfeita, certo? Mas não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. Esse é o problema. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração. Você crê e é regenerado. Alguns creem o contrário, né? Alguns são regenerados e depois creem, né? Porque foi uma atitude soberana de Deus, então Deus primeiro regenera, depois da fé. Não. Nós cremos que por meio da a fé vem pelo ouvir. Pela graça, a graça, como a gente, né? Sois salvos por meio da fé. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus trabalha e nós cremos por meio da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a partir de então nós somos regenerados, né? E em regenerados nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos. É muito simples, mas às vezes se torna complexo nos debates teológicos de correntes de teologia diversas que se contrapõem, criando às vezes embates que duram séculos. Esse livro aqui do Silas Daniel é um livro que tem 600 páginas. 600 páginas. Metade dele, ele ocupa-se em explicar, aqui, até a página 305, ele se ocupa em tentar explicar o contexto das diferenças entre calvinistas e arminianistas, para os irmãos verem o nível da discussão que leva a nós não nos separarmos. Não. Nós somos um em Cristo Jesus. Os crentes reformados, pentecostais, somos um em Cristo, somos a família de Deus. E isso ninguém tira de nós. Eu sou irmão do irmão reformado, o irmão reformado é meu irmão. Podemos divergir em alguns pontos, mas isso não tira a nossa condição de filhos de Deus e irmãos, herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Somos filhos de Deus. Bom, a graça foi manifesta a todos os homens, a graça de Deus é o amor de Deus em ação. Deus toma iniciativa em relação ao homem caído no sentido de propiciar a salvação. Olha aí, o homem por si, ele não consegue ser salvo, né? Um dos grandes embates é porque diziam que um grupo queria ser salvo pelos seus próprios méritos. Não, a graça de Deus é quem nos salva, salva a todos,
reformados, pentecostais, não pentecostais, só por intermédio da ação da graça, porque o homem por si só não tem forças, ele está caído, irmãos, o homem está morto em delitos e pecados, como é que ele pode se levantar por si mesmo? Tem que ter uma mão para estender, é a mão da graça salvadora de Cristo que chega, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o agir de Deus na vida da pessoa. Ele concede capacidade de responder livremente, com arrependimento e fé, quando Deus atrai esse homem para si. Essa graça precede a salvação, é para todos, mas alguns infelizmente a rejeitam. Agora, a predestinação para filhos, graças a Deus. Estamos já chegando no final, na reta final, nós louvamos a Deus, nós estamos aqui, você que entrou agora na nossa aula, nós estamos ministrando a lição bíblica de adultos da série de lições bíblicas do segundo trimestre de 2020 da editora CPAD, e nós estamos ministrando a lição de número 3, que fala a respeito de eleição e predestinação. E nós, um dos tópicos da predestinação, nós somos predestinados para sermos filhos. Nós somos filhos por adoção. Filhos por adoção. Vamos lá em Romanos 8,15. Romanos 8,15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz a palavra santa de Deus: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O homem, quando caiu lá no jardim do Éden, Deus já providenciou o plano. Já estava com o plano pronto. Ele já disse, da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Já estava previsto. O que aconteceu? Quando Deus foi desenrolando o mistério, como os irmãos pentecostais costumam dizer, o mistério da salvação, e começou a falar com o homem. E lá em Hebreus 1:1 diz assim: e Deus, havendo antigamente falado aos nossos pais por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus vem para nos oferecer a salvação. E esta salvação nos dá a prerrogativa e o direito de nos chamarmos. Aqui, ó, o Espírito, olha aqui, ó, porque não recebestes, ó, vamos para o 14. Irmãos, é interessante notar o seguinte, para vocês que gostam de estudar a Bíblia, eu vi um autor falando, dizendo que se você for meditar num versículo da Bíblia, você tem que ler aquele livro inteiro. Pode ser que ele tenha exagerado, ter usado uma figura exagerada de linguagem, mas o que ele quis dizer é que você tem que compreender e entender as cercanias daquele texto e ver o contexto. E ele diz aqui que porque não recebestes o espírito de escravidão. Primeiro ele diz assim no versículo 14 de Romanos 8,14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Certo? Porque não recebeste o Espírito de Deus, para outra vez estares em temor. Mas recebeste o Espírito de Deus, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. Quando Jesus vem, ele agora estabelece uma nova relação minha para com Deus. Ele paga a dívida que me é contrária, a cédula que constava de ordenanças, ele rasgou na cruz do Calvário, agora ele me reconcilia com Deus, e agora ele me apresenta a Deus como? Como o filho pródigo. O filho pródigo que deixou a sua casa, abandonou, caiu em si, se arrependeu e disse: eu vou voltar para casa. Na casa do meu pai há abundância de pão, e eu aqui a mendigar e a passar fome. Vou ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei, pai, contra os céus e contra ti, não mereço ser chamado filho teu, mas me recebe como um dos teus empregados, dos teus servos. Mas Jesus, além de servos, ele agora nos chama de
nos dá a condição de sermos filhos de Deus. Por quê? Porque o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, né, aquele que nós recebemos, por quem recebemos a adoção de filhos, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, você não é pouca coisa não, você é filho de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Alguns irmãos mais entusiastas dizem assim, não, eu sou filho do rei. Nós somos filhos do rei mesmo. E como filho do rei, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é para eu estar passando por provação, não. Provação não é para filho do rei, não. É para filho da ira, para filho da desobediência. Mas às vezes, a Bíblia está dizendo aqui, ó, se é certo que com Ele padecemos, com Cristo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, também é certo que com Ele também nós sejamos glorificados. A nossa glorificação final ainda não chegou, irmão, mas vai chegar. E é um dos privilégios da filiação. Romanos 9,4, vamos adiantar? Aqui, ó. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os judeus, né? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Eles são chamados também para a adoção de filhos, né? Só que eles rejeitaram esse chamado. Gálatas 4:5 também fala. Gálatas 4:5. Nós já estamos chegando no final da aula, irmãos. Eu creio que já foi suficiente aquilo que nós já deixamos, mas Gálatas 4:5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, olha aqui, ó, Deus tem um relógio, né? Kairos, tempo de Deus. Cronos é tempo do relógio, Kairos, tempo de Deus. Então, vindo a plenitude dos tempos, chegou o tempo da plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Oi, irmãos, tem tanta gente que dizia assim, rapaz, eu gostaria de ter nascido filho de um banqueiro, filho de um industrial, filho de alguém de altas posses, mas rapaz, nós, eu, você, fomos adotados. E agora não há discriminação. Nós fomos enxertados na videira, certo? E agora usufruímos das bênçãos espirituais. Na aula passada nós falamos das bênçãos espirituais, não é? Olha os privilégios da bênção: filiação, perdão dos pecados, reconciliação com Deus, libertação, justificação, regeneração, purificação, santificação, novidade de vida, novo nascimento, herança celestial, coroas lá no céu, coroa de justiça, coroa de glória, e por aí vai. É muita coisa, irmãos. Para nós encerrarmos, Efésios 2, 16 e 22. Encerramos essa parte aqui, Efésios 2. O texto que nós estamos usando esse trimestre é de Efésios, então vamos usar Efésios 2, 16. Aqui, ó. 2,19. Diz assim:
assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. Concidadãos é o quê? É cidadão junto com o outro, certo? Dos santos e da família de Deus. Você, meu irmão, assembleiano, batista, presbiteriano, reformado, né, pentecostal, todos nós agora pertencemos à família de Deus. Somos uma só família em Cristo Jesus. Certo? Então, o propósito disso, de toda essa predestinação, é para nós sermos salvos e ser cumprido o plano de Deus, não é? E tem um confronto entre dádiva e esforço, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu sou salvo, é simples. Porque eu sou salvo, a religião pura para com todos é o quê? Ajudar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Santificação, devocional com Deus e ajudar o próximo. Somos salvos e praticamos obras. Não somos salvos porque praticamos obras. Nós somos salvos e, em consequência, em decorrência, nós praticamos as obras. Fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus por meio do amor de Deus, né? Efésios 1, 4 e 5, que é o tema da lição de hoje, diz assim, ó, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para segundo o bom propósito da sua vontade, e para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. 1 João 4,10. Nós já estamos encerrando. Desde já nos agradecemos a Deus pela sua vida. Deixe o seu comentário aí, se você assim o desejar, para termos um retorno da nossa aula. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim o fez, Ele nos amou, também nós devemos amarmos uns aos outros. Né? João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Agora, a primeira carta de João 3,16, ele diz assim, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, maravilha. E nós devemos, não é uma escolha, não é uma opção, não é uma alternativa, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Bom, existem algumas posições divergentes, eu deixei por último isso aqui porque não interessa trazermos nenhuma polêmica em relação a embates teológicos, mas os irmãos procurem ler artigos que tratam de arminianismo e calvinismo. Se tiverem acesso a esse livro aqui, eu recomendo. Se tiverem acesso também a esse livro, eu recomendo. Também foram todos os livros que foram dados hoje, o livro do pastor Kleber Maia também nós recomendamos. E tem infinidades de artigos na internet debatendo sobre esse assunto. Não vamos mais entrar em debates, até porque a hora é chegada, mas deixa apenas a título de conhecimento, não é a título de agora você vai dizer, agora eu sou calvinista, agora eu sou arminiano, até porque foram os discípulos desses homens que entraram em debates nos sínodos, na história da igreja, por conta da defesa da fé que eles abraçavam, certo? De pontos específicos a respeito da salvação. Né? Tem os 5 pontos do calvinismo, né?
que é a chamada tulipe, eles falam sobre, os calvinistas chamam de tulipe, né? Falam da depravação total do homem, da eleição incondicional, da expiação ilimitada, da graça irresistível e da perseverança dos santos. E os arminianos, né, eles falam do livre-arbítrio, da capacidade humana, o livre para crer, da eleição condicional, da expiação ilimitada, da graça resistível e da perseverança em Cristo, ou cuidado para não cair da graça. Mas é coisa para vocês procurarem aí, só para enriquecer o estudo, digamos assim, intelectual, teológico, mas sem contendas e sem debates. Bom, na conclusão da aula, graças a Deus, que chegamos ao final sem nenhuma queda do nosso link, graças a Deus o Senhor foi bom conosco hoje, né? A conclusão da aula hoje é: Cristo morreu por todos. Todos. Irmãos, Cristo morreu por todos. Daí a responsabilidade da igreja. Irmãos, a responsabilidade da igreja não se pode medir, é incomensurável. Deus vai cobrar de mim. Quando ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando ele disse para pregar o evangelho do reino de Deus, anunciar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia em nosso favor para pagar a nossa dívida. Ô irmãos, como é bom quando chega alguém e diz assim: rapaz, deixa que eu pague a tua conta. E a conta impagável do pecado, irmãos, quem é que paga? Só Deus, irmãos. E quantos não vão morrer e estão morrendo nos dias de hoje, nessa pandemia, sem ter esperança e sem Deus no mundo? E quem irá anunciá-los? E quem irá bradá-los? E quem irá dizer para eles que existe um Deus que preparou uma eternidade para eles, se não for nós? Claro, Deus pode mandar um anjo, Deus pode se revelar numa teofania para o camarada. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz tudo. Deus, Ele é Deus. Mas Ele conta comigo e com você. É por isso que Ele disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Rogai, Ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E esse obreiro pode ser você. Não rejeite seu chamado. Você diz: não, mas eu não tenho um chamado. Ninguém me designou para ser pastor, para ser evangelista, para ser presbítero, para ser diácono, nem auxiliar de trabalho, eu sou na igreja. Irmão, Deus lhe comissionou, lhe elegeu, lhe escolheu antes da fundação do mundo, lhe salvou, lhe transformou, lhe renovou, lhe deu a condição de filho. Mas não é para você ficar numa rede se balançando e tomando suco de mangaba ou água de coco, não. É para você ir e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para vivermos em santidade, em novidade de vida, usufruirmos da filiação divina já aqui e agora e desfrutarmos igualmente de todas as bênçãos espirituais: eleição, justificação, santificação, regeneração, expiação, remissão, perdão, transformação, dons espirituais, dons ministeriais, tudo em Cristo Jesus. Mas para quê? Não para eu me orgulhar, nem dizer que sou o melhor, mas é porque tem gente, irmãos, que está precisando de mim, está precisando de você nesse dia, nessa hora. Compartilhe com ele uma mensagem de amor. Pegue seu WhatsApp aí, manda uma mensagem de fé para ele. Pegue seu Facebook e poste uma mensagem de salvação. Diga que tem uma saída para a humanidade e a saída é Cristo. Solução de pandemia nós não temos, nós não somos as autoridades responsáveis por isso, mas nós temos a autoridade dada por Deus para buscarmos a Deus em oração,
para o Senhor reverter o quadro, para o Senhor mudar as circunstâncias, ou então para Deus nos dar graça para suportarmos as aflições deste tempo presente, que não hão de ser comparadas, irmãos. Essas aflições de hoje que passamos não podem, não devem, não hão de ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus e espero que tenha sido de proveito essa aula hoje. Oreis por nós e domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Lição de domingo, vamos dar uma olhadinha já. O professor é assim, o professor ele já está terminando a aula, já está pensando na aula da próxima semana. A iluminação espiritual do crente. Você não tem a lição, não tem problema não. Acompanha por aqui, acompanha pela sua Bíblia. E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesses dias e para todos sempre. Amém.